Olá, estamos aqui com Rafael Belas, Head de Fundos Imobiliários e Alternativos da InvestSmart, e Christian Solon, sócio gestor da LCP, LCP Capital Investment. Exato. LCP Life Capital Partners. Life Capital Partners, né? Uma asset com a qual a InvestSmart começou a ter contato a partir do ano passado, né, com o fundo para organizar e comercializar direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, mas o Christian dentro da asset Christian. Aí eu vou pedir depois para você se apresentar, né? Aliás, gente, assim, eu conheço o Christian há muitos e muitos anos, tá? Acho que vale desde os tempos de engenharia de produção lá na UFRJ, né? E para mim é um prazer imenso estar aqui, reencontrar colegas de profissão, né? Mas hoje o Christian está tocando a vertical de imobiliário lá da LCP, né? Então, acho que para a gente começar, eu sou o André Meirelles, diretor de alocação da InvestSmart. Eu pediria, então, vamos daqui para lá. Belas, primeiro você se apresenta e depois o Christian se apresenta e a gente começa o nosso debate aqui. Perfeito. Bom, como o André já disse, eu sou head de fundos imobiliários e alternativos também aqui na diretoria de alocação da InvestSmart. E meu objetivo aqui é estar antenado no mercado, diante dos fatos relevantes, ajudar os assessores a constituir a carteira de fundos imobiliários. Então, assim, é sempre um prazer e honra estar perto dos gestores que são quem de fato estão ali no dia a dia estruturando as operações e mais por dentro do mercado, né, da parte mais técnica. E, Christian, eu queria começar aqui, peço que você se apresente também, mas já deixar uma pergunta engatilhada para na sequência você entrar, que a expertise do fundo de vocês listados, o Life 11, é a parte de loteamento, principalmente na região sul do Brasil. Eu queria que você desenvolvesse um pouco do porquê focar nessa região e também por que a gente observa uma certa carência de crédito por parte dos grandes bancos ali, e isso é uma oportunidade? Como você vê isso tudo? Claro. Antes de tudo, para me apresentar, meu nome é Christian Solon. Eu sou sócio fundador e responsável pela estratégia de real estate da Life Capital Partners. Falando um pouco aqui da minha carreira e me apresentando, eu passei os primeiros 6 anos da minha vida trabalhando no mercado financeiro. Primeiro, crédito de exportação. Depois, como analista de uma gestora com foco em ações, aqui no Rio mesmo. Depois eu passei aproximadamente 5 anos da minha carreira como executivo. Quando a gente montou a gestora, o objetivo era usar essa característica, né, tanto de financista quanto de executivo, para tentar gerar um ganho, né, um alfa em relação ao mercado para os nossos investidores. E por isso a LCP foi montada numa área que a gente conhecia muito bem, que meus sócios investem há mais de 10 anos, que é o setor de investimento imobiliário com foco maior na região sul do Brasil, né? Agora, voltando para a sua pergunta, né, Belas, por que dessa tese e por que a gente acha que é uma tese tão interessante para os investidores? No mundo de investimento de forma geral, um bom investimento é um investimento em que o retorno esperado compensa o investidor pelo risco do seu capital, né? O risco dessa incerteza de retorno que vai ter no futuro. Um excelente investimento é um investimento que tem um retorno esperado muito acima do risco de mercado, né? E a gente consegue isso basicamente tentando olhar as oportunidades que são não óbvias, que o resto do mercado não está olhando. Quando a gente pensa no mercado de investimento imobiliário brasileiro, a gente vê muito recurso sendo alocado no eixo Rio-São Paulo de forma tradicional, né, através de bancos e fundos de investimento, e pouco recurso sendo alocado nas outras regiões do Brasil. O nosso foco na região sul vem, em parte disso, do fato de que a gente não está participando da briga de foice que ocorre com bancos e fundos imobiliários tentando achar oportunidades de investimento, principalmente ali na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente decidiu ir para uma área um pouco diferente, que ainda tem um potencial de crescimento enorme, um dos maiores PIB per capita do país e a maior taxa de crescimento de PIB per capita durante os anos de 2010 a 2020, que é a região sul do Brasil, tá? Eu acho que é basicamente isso aí, respondendo a sua pergunta. Nossa tese de investimento tenta exatamente explorar essa
arbitrariedade, essa proporção desigual de risco-retorno que tem na região sul do país, quando comparada às regiões que são normalmente exploradas pelo mercado financeiro. Tá? E você acredita, Christian, que, vamos lá, parece ser uma tese bem interessante, por que você assim, não vê tantas outras gestoras fazendo isso? Entende? O que vocês agregam de diferente? Uma excelente pergunta. Existem algumas razões, né? Antes de tudo, para você fazer uma gestão eficiente de fundos imobiliários, você tem que estar bem próximo do seu projeto, entendendo o que são os problemas e as dificuldades e reagindo o mais rápido possível ao que pode surgir ao longo da vida do seu investimento, né? Então, é muito difícil você fazer uma gestão de recursos estando longe dos seus projetos. Então, a gente decidiu montar a nossa gestora, apesar de, como o André já falou, eu ter nascido no Rio, cresci no interior do estado, voltei para o Rio, eventualmente, né? Apesar de nós sermos, a maior parte dos sócios cariocas, a gente decidiu ir para o sul do Brasil e montar a nossa gestora lá com o intuito de estar próximo dos projetos, próximo dos desenvolvedores, achar boas oportunidades, estar olhando bem de perto o que está acontecendo com os nossos projetos. Tá? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que a região sul, de certa forma, gosta de trabalhar com empresas que são da região sul. Então, acaba que, por a gente estar na região, a gente consegue entrar em projetos que os investidores que estão no eixo Rio-São Paulo, né, na Faria Lima ou no Leblon, não conseguem. O desenvolvedor, ele enxerga na gente não somente como um credor, alguém que vai emprestar dinheiro para que ele consiga executar os seus projetos, mas como um parceiro, que se tiver alguma dificuldade, a gente vai usar a nossa expertise, né, de gestão e expertise especificamente no setor imobiliário para tentar achar soluções junto com eles, trabalhar para que o projeto seja bem sucedido, e se o projeto é bem sucedido, o nosso investidor vai ser bem remunerado. Tá? Então, tudo isso ajuda a gente a explorar melhor essa tese e conseguir achar as melhores oportunidades de investimento para os nossos cotistas e para o nosso fundo. Legal, Christian. Eu queria te pedir, você conseguiria traçar um panorama da situação do crédito no mercado imobiliário atualmente? Tá? Muita gente externa preocupações agora em relação a saques recordes da poupança, né, que via de regra é um grande financiador desse mercado. Isso provavelmente se traduz em oportunidade para vocês ou não? Como é que funciona? Vamos lá, o que a gente tem enxergado no mercado financeiro nos últimos anos? Né? Depois das últimas eleições, a gente viu que classes A, né, A e B, acabaram sendo um pouco mais reticentes na compra de imóveis por conta da incerteza econômica que poderia vir com o novo planejamento fiscal e monetário do país. Então a gente viu uma redução no nível de compras, né, de novos empreendimentos. Agora, o que a gente não tem enxergado é um aumento na inadimplência dos empreendimentos que já estão ocorrendo. Tá? A gente não viu um aumento significativo. No início do ano, a gente viu algo que era... No início do ano passado, a gente viu algo que era simplesmente a ciclicalidade anual, né? Os compradores tendo maior dificuldade para pagar as suas contas por conta dos gastos de fim de ano, mas é algo que é recuperado ao longo do ano à medida que eles têm um pouco mais de estabilidade financeira. Do ponto de vista de saque de poupança, isso pode ser tanto um indicador de risco, né, de aperto financeiro das famílias, mas apesar de tudo isso, a gente ainda enxerga, né, que principalmente o setor imobiliário residencial tem um nível de hierarquia no orçamento familiar muito alto. O brasileiro ainda gosta muito da ideia da casa própria, eu gosto também, é algo que as pessoas deveriam almejar ao longo da sua vida, e eles sempre priorizam isso em relação a outros gastos, como férias, qualquer outro tipo de coisa que seja supérflua, vamos dizer assim, para a saúde financeira da família. Então, num primeiro momento, a gente não tem enxergado nenhum tipo de problema significativo
na saúde financeira de projetos. Obviamente, se você tem um nível de inflação muito alta ou algum tipo de contração econômica, isso deveria gerar algum tipo de problema, mas a realidade é que hoje em dia, com as expectativas de redução de taxa Selic, né, redução de taxa de juros básico da economia, a gente espera que o setor imobiliário reaja de forma muito positiva, que as famílias estejam mais propensas a tomar dívida para financiar a compra da sua casa própria. Tá? Eu acho que esse é um fator muito mais importante, muito mais presente no ano de 2024 para o setor do que especificamente o aumento no saque das poupanças, que pode ser muito pontual ali e também parte, né, de incentivos que o governo tem gerado para as famílias brasileiras. Christian, e você foi muito claro em relação a não estar enxergando um aumento da inadimplência, né, e ter alguma tranquilidade. Agora, caso exista... Eu queria te pedir para explicar um pouco a dinâmica de como você opera no fundo, a carteira do fundo, tá? E o que você pode fazer caso venha algum ruído, né? Como você atuaria ou atua, né, nesse tipo de caso? O que você tem enquanto gestor de recursos para manobrar e não preservar o patrimônio do cotista, né? Vamos lá. Eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que explicar o que são os veículos que a gente usa na LCP para o nosso fundo Life 11. Nós investimos basicamente através de 2 tipos de veículos. CRIs, que são financiamentos imobiliários lastreados nos recebíveis dos desenvolvedores e garantidos pelo imóvel em si. Então, em caso de default, a gente recebe o imóvel em troca da dívida que foi cedida. E o que a gente chama de true sale, que é a compra de uma carteira performada, a compra de um projeto que já teve sua obra completamente finalizada e que está com nível de vendas bastante alto, acima de 90% aproximadamente. Tá? Em caso de CRIs, existem algumas proteções que a gente pode aplicar. Por exemplo, a gente sempre exige que o fluxo mensal passe de um nível mínimo para ter enquadramento da operação. Então, o desenvolvedor tem que receber 130% do que ele tem que pagar para o fundo e para os nossos investidores para que a operação esteja enquadrada. E caso fique abaixo disso, a gente usa o excedente de recursos para amortizar mais rapidamente a operação e aí reduzir a exposição e também reduzir o risco para os nossos investidores. Adicionalmente, a gente sempre exige que nossas operações tenham no mínimo 3 meses do que a gente chama de fundo de PMT, índice de fluxo mensal, que tem a obrigação de cobrir 3 meses em caso de default completo dessa carteira de recebíveis. Tá? A gente não tem tido nenhum tipo de problema nesse sentido. Todas essas são garantias que a gente coloca na operação para proteger o fluxo mensal dos nossos investidores. Agora, do ponto de vista de proteção de patrimônio, caso essas duas condições não sejam respeitadas e eventualmente venham numa situação em que o desenvolvedor não consegue pagar, o que acontece é que a gente faz, então, uma execução, né, para receber o imóvel em troca da dívida que era devida. E nesse caso, normalmente o que acontece é que os imóveis valem algo entre 130% a 200% do que foi emprestado para essa operação especificamente. Então, do ponto de vista de patrimônio, a gente está super bem protegido e do ponto de vista de fluxo mensal, a gente também tem uma proteção super interessante e a gente normalmente não olha nem estoque para fazer essas contas, a gente só olha a carteira de recebíveis, que é um pouco mais conservador que o resto do mercado, e a gente acha que também é super importante olhar dessa forma para dar mais robustez para a carteira de investimento do fundo. Tá? E Christian, me diz uma coisa, quanto do portfólio de fato você tem operações de CRI e de true sale, só para a gente ter uma noção? Hoje a gente tem aproximadamente 70% a 80% do fundo que está destinado exclusivamente a operações de CRIs e análogos a CRIs, tá? E a gente tem 20%, 23% da carteira que está alocado em operações de true sale, né? Por IPCA, né? A gente está falando. Todas são indexadas a IPCA e uma parte pequena que a gente está falando, 20%,
está indexada a CDI. Só uma correção, IPCA e GPM, índices de inflação. GPM. E o prêmio, a taxa pré-IPCA A mais taxa, média, a nossa carteira está rodando numa média de IPCA mais 13%. líquido para o cotista. É bruto, e CDI mais aproximadamente 12% também bruto. O que o investidor recebe é algo entre IPCA mais 11% e IPCA mais 12%, depende aí de como o CDI versus IPCA está se comportando, mas isso é um nível assim que pode ser esperado com bastante conforto do lado do investidor. Assim, o que eu acho que poderia ser interessante é você, de repente, abrir uma operação, pegar um exemplo de algum ativo do seu portfólio para explicar quem são os agentes, onde vocês entram, assim, acho que seria... Vamos explicar aqui um projeto que a gente acha super bacana e mostra um pouco o nosso diferencial de originação, né, de composição de carteira versus outros fundos do mercado. Tá? Aqui eu estou falando do desenvolvimento de reserva do Saltinho, fica na região de Londrina, especificamente na cidade de Londrina, não é nem região metropolitana. Tá? O projeto foi feito pela desenvolvedora Vectra, que é uma das maiores incorporadoras da região de Londrina. Se eu não me engano, fica somente atrás da Plaenge. Foi um projeto que a gente entrou para financiar a obra completamente, tá? Desde o início. Alocamos aproximadamente 15 milhões de reais nesse projeto. A obra começou ali, normalmente a gente só entra depois da obra já ter avançado um pouco, tá? Então a gente espera que 20% da obra já tenha avançado. A aprovação, a gente nunca entra em período pré-aprovação, a gente não gosta do risco jurídico e risco regulatório de aprovação de projetos. A gente só entra em projetos depois dessa fase já ter sido ultrapassada pelo desenvolvedor. E o projeto de Reserva do Saltinho foi feito junto com a Vectra, que não precisava de fato desse financiamento. Eles têm aproximadamente, não me lembro dos números exatos, mas em torno de 1 bilhão de lançamento de VGV anual. É uma desenvolvedora que não tem escassez de capital. E a gente, através da nossa rede de contatos, a gente conseguiu convencê-los a testar o produto de CRI. O projeto foi super bem recebido pela população. Teve um ganho de preço significativamente acima do que a gente esperava. E acabou de ser entregue, se eu não me engano foi em novembro, as obras foram entregues. Hoje a gente está com um índice de fluxo mensal de aproximadamente quase 150% e uma RGSD também significativa. A RGSD é essa proporção entre os recebíveis e a dívida que de fato tem que ser paga para a gente. Rodando a uma taxa super interessante também para o investidor de aproximadamente IPCA mais 12%. O que a gente acha super bacana é que o risco dessa contraparte é super baixo, porque eles têm a liquidez necessária para pagar esse fluxo mensal, e a gente conseguiu convencê-los a fechar um projeto com a gente. Já estamos discutindo para achar novos projetos, achar novos desenvolvimentos, novas oportunidades de alocação de recursos junto com eles, dado que essa parceria deu tão certo. Eles viram valor na nossa contribuição, e a gente adorou o projeto com eles. Tá? Foi uma experiência muito positiva para os dois lados. É isso que a gente tenta fazer, algo que seja positivo para o investidor e seja positivo também para o desenvolvedor, com a cabeça de alocação de longo prazo e perpetuidade aí do projeto do Fundo Life 11. Legal. Christian, a gente está se aproximando dos nossos momentos finais, então eu queria abrir tanto a você, Belas, quanto a você, Christian, considerações finais que vocês gostariam de fazer aos 130 mil clientes da InvestSmart, mais os que virão. Espero que vocês estejam gostando da feira, gostando desse contato, né, com o nosso cliente. É isso, vamos lá. Bom, da minha parte, eu acho que, de fato, o segmento residencial, né, de loteamento, ele se demonstrou ser um tanto mais resiliente do que, por exemplo, a gente observou aí nos shoppings, nas lajes, né? Poxa, a pandemia, tudo fechando, depois a gente viu uma bela recuperação, escritório ainda não voltou, pelo menos até o dia que a gente está gravando esse bate-papo, e o segmento ali residencial está ali sempre. As pessoas precisam morar em algum lugar, as pessoas precisam
por maior que venha a ser a crise, eu acho que deve continuar sendo um segmento mais resiliente. Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar bastante a feira. Agradeço aí, Christian, pela oportunidade de fazer esse bate-papo. E até breve, continue conosco. Eu que agradeço, André, muito obrigado pelo convite. Bela, sempre um prazer falar com você. E para os clientes da Invest Smart, eu peço, deem uma olhada no produto. Até o momento, a gente levantou aproximadamente 230 milhões no mercado, basicamente com o Family and Friends, na região de Curitiba, Rio de Janeiro. Organicamente, o número de investidores subiu para 6 mil, apesar da gente ter focado inicialmente em aproximadamente 100 investidores. E ainda é um excelente momento de olhar um ativo que está passando por baixo do radar do mercado, que é o que a gente gosta de fazer. Então a gente acredita que é uma excelente oportunidade de entrada para todos os investidores da Investor Smart e investidores em geral. Visitem o nosso site, conheçam o nosso produto, a gente tem certeza que vocês vão gostar do que a gente tem para apresentar. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e apresentar o nosso trabalho para os seus clientes. Legal. Obrigado, Cris. Valeu, Bel.